Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com JavaScript, que é uma linguagem muito utilizada no mercado hoje, uma das principais linguagens para programação web, certo? O que é que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer com que a nossa aplicação insira frases, certo? E apague frases e vai colocando essas frases dentro do nosso sistema dinamicamente. Então a gente vai trabalhar com JavaScript agora para encerrar o nosso desenvolvimento da página inicial da nossa aplicação, certo? O JavaScript, gente, é uma linguagem de programação que permite implementar funcionalidades mais complexas na nossa página web, certo? Ela trabalha com de forma dinâmica, certo? Sempre que uma página web faz mais do que apenas mostrar informações estáticas para você, ela mostra em tempo real conteúdos atualizados, certo? Então é o que está acontecendo aqui na nossa aplicação. Ela está em tempo real alterando dinamicamente as coisas, os textos da nossa aplicação, certo? Então é o que a gente vai trabalhar hoje com o JavaScript, certo? A gente não vai aprofundar muito, mas vamos aprender muita coisa legal na aula de hoje, ok? Então vamos começar a digitar o nosso código, certo? Que é o mais importante de todos, certo? O código JavaScript, gente, geralmente ele é colocado no final do código, certo? Então aqui vocês estão vendo no código de vocês, a gente vai colocar o JavaScript aqui. Antes eu tenho que mostrar para vocês, vocês vão fazer uma alteração aqui, ó, no código de vocês aí. Ele está agora desse jeito, ó, sistema de cadastro de usuários que a gente colocou manualmente, certo? A gente quer que esse texto seja inserido automaticamente, certo? A gente já preparou essa área aqui, já estilizou ele, agora a gente quer fazer com que esse texto e outros textos sejam colocados dinamicamente. Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar esse conteúdo aqui, certo? Porque ele vai ser colocado aqui dentro, o conteúdo com JavaScript. Lembrando que ele vai inserir por causa desse ID aqui, ó, ID text, a gente vai trabalhar com esse. E outra coisa, aquele cursor que fica piscando aqui, certo? Ele também vai ser modificado através do JavaScript, certo? Então a gente vai começar a trabalhar com essa área aqui do nosso site, certo? Então partiu para o código de JavaScript. Então, ó, abaixo do section a gente vai chamar uma função chamado script, ok? Esse script tem um atributo chamado type, onde a gente vai colocar o tipo de script. No nosso caso, o tipo é text JavaScript. Script, certo? Então a gente vai inserir, certo, um script do tipo JavaScript, ok? E aí a gente dá um enter aqui para começar. Bom, o que a gente quer? A gente quer criar uma função que inclua texto naquela área lá do div, ou do span, né? Então a gente quer fazer com que ele coloque essas frases lá. Primeiro que a gente precisa definir quais são essas frases. Outra coisa que a gente tem que definir aqui é as cores, certo? Tá vendo que cada frase aqui, ela contém uma cor. E a gente quer colocar isso também dinamicamente
cada cor. Você vê aqui que legal, né? Fica piscando isso aqui. Então, outra coisa que a gente vai ter que colocar apontar qual é a tag que vai ser inserida esses textos. Então eu já mostrei aqui, ó, dentro desses pen aqui, vamos inserir o texto. E esse tracinho aqui que a gente criou vai ficar piscando e acompanhando o digitar de cada letra de cada palavra, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma função. E uma função em JavaScript começa com a palavra function, certo? E aí a gente tem que dar um nome para essa função, porque eu não vou criar uma função anônima, eu vou criar um nome para essa função. E o nome dessa função que eu vou colocar é incluir texto. É o nome da nossa função. Vou abrir e fechar parênteses e depois vou abrir e fechar chaves aqui, certo? Aqui é uma função em JavaScript. Nessa função aqui, eu estou dando o nome dela de incluir texto. Entre as chaves aqui, eu vou colocar o código necessário para que ele fique incluindo cores e textos lá naquela área lá, certo? Aqui dentro do parênteses, eu vou ter que passar alguns parâmetros, as cores, os textos necessários para que ele faça essa alteração, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir algo aqui dentro. O que é que eu tenho que inserir? A primeira coisa que eu tenho que inserir são as frases, certo? Eu tenho que inserir as frases. Então, eu vou colocar aqui as frases para que a função faça a inclusão lá naquela área. A segunda coisa que eu tenho que colocar aqui é o ID. É aonde a gente vai inserir esse texto, certo? E depois eu vou inserir as cores. Então, essa função aqui, para que ela funcione, você vai ter que passar as frases, o ID, que é aonde esse texto vai ser colocado, e quais são as cores desse texto, certo? Então, essa aqui é a nossa função. Só que essa função aqui, ela só vai funcionar se ela for chamada, certo? Vamos chamar essa função. A chamada vai ser aqui em cima. E para chamar uma função, é só a gente colocar o nome dela, ó. Incluir texto. Abriu, fechou parênteses e depois um ponto e vírgula aqui. Pronto. Aqui dentro, gente, eu vou dar um Enter para ficar bem organizado aqui. Eu tenho que passar esses 3 parâmetros aqui, certo? O primeiro parâmetro são as frases. E aí, gente, as frases eu vou colocar no array. Vou botar as 3 frases no mesmo local. E depois eu vou incluir e tirar ele do nosso sistema lá, certo? Então, o que a gente vai fazer? A primeira frase que eu vou colocar dentro desse, ó, colchete. E aí, entre aspas, simples, ó, eu vou botar a primeira frase. Olá, mundo. Que eu quero que apareça. A primeira frase é olá, mundo não. Olá, galera. Certo? Então, essa é a primeira frase que vai aparecer na tela quando iniciar a nossa aplicação. A segunda frase vai ser vamos aprender programação, certo? Essa é a nossa segunda frase. E a nossa terceira frase é sistema de cadastro, que foi aquele texto que a gente tinha colocado manualmente. Agora a gente vai colocar dinamicamente, de usuários, certo? Essa aqui são as 3 frases que nós iremos colocar na nossa aplicação dinamicamente, certo? Então a gente está colocando o nosso primeiro... estamos colocando aqui o nosso primeiro atributo, né? Necessário para que ele funcione, certo? O segundo é o ID. Quem é o ID? Aonde é que a gente vai colocar esses 3 textos aqui? O ID é esse aqui, ó. O ID text. Então a gente vai colocar aqui, ó, colocou uma vírgula no final e aí, ó, entre aspas, text, certo? Coloca uma vírgula para a gente colocar. Então a gente está colocando como array as frases, estamos colocando o ID text e agora vamos colocar as cores. São 3 cores. Cada texto desse aí, cada palavra ou cada frase
tem uma cor. Então a gente, de novo, ó, array, entre aspas, simples, coloca a primeira cor, que eu vou botar aqui, tomato, é a primeira cor. A segunda cor, eu vou botar um amarelo, e aí eu vou usar hexadecimal, FF0. E a terceira cor, eu vou colocar um azulzinho, light blue, certo? São as 3 cores necessárias para que a gente fique alterando aqui. Então, ó, a nossa função foi chamada, passamos para essa função as 3 frases que serão colocadas, passamos o local onde essas frases serão colocadas e passamos também por parâmetro as cores que irão, que cada frase terá. Então, a primeira frase, olá galera, vai ser tomato. Vamos aprender programação, vai ser amarelo, e sistema de cadastro de usuários vai ser azul. Então, ó, chamei a função, ela vai jogar para dentro da função incluir texto e colocando aqui, certo? Então, vamos agora trabalhar dentro da função, que é o algoritmo necessário para que esses textos sejam colocados, as cores sejam colocadas. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, vou colocar um if aqui, que quer dizer se o que é que eu quero fazer? Se o camarada não colocar as cores, eu vou colocar uma cor padrão do sistema. Então, ó, se cores não for definida, ó, se as cores não for definida, cores vai receber a cor branca. Ó, se por acaso ninguém definir as cores aqui, cores vai receber a cor branca. Então, todos os textos, todas as frases ficará com a cor branca, certo? Outra variável de controle que eu vou utilizar aqui é a variável visível. Vou criar uma variável, aí toda variável que você cria. E aí, gente, variável é um espaço de memória que é volátil. Ela pode receber um valor e depois receber outra, certo? É o que a gente vai fazer aí. O visível vai receber true, que é verdadeiro, e pode receber falso, certo? Então, uma variável sempre começa com var, certo? Visível. Aí existem outros tipos, né? Let, eu posso utilizar no JavaScript. Aqui nesse projeto, a gente só vai utilizar essa notação var aqui. Então, eu estou criando uma variável de controle e ela vai receber verdadeiro, certo? O que seria isso? Esse visível vai controlar, se ele tiver visível e tiver true, ele está ligado, ele vai aparecer. Se ele tiver falso, ele vai desaparecer, e é esse efeito que faz ele piscar na nossa tela aí. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, visível, esse aqui é uma variável de controle. Vou criar mais uma variável de controle, que é a variável cursor. Quem é o cursor? É aquele tracinho que a gente está colocando lá, cursor. Então, ó, o cursor, eu vou colocar aqui aonde está esse cursor. E o cursor, gente, ele está aqui, ó, nessa variável aqui, ó, nesse ID aqui, ó, console. Então, eu vou jogar esse ID lá para baixo, para o console. Então, eu volto de novo aqui e vou utilizar aqui, ó, vou utilizar o document. Então, eu vou pegar uma tag, um ID do documento em questão que a gente está trabalhando, e o documento é esse, HTML, e vou adicionar o ID dele, do elemento, ó, get element by ID. Então, aqui, ó, eu vou colocar que ele é console, ó. Aí, gente, ó, eu estou apontando, o cursor vai receber o ID desse camarada aqui, ó, que é o console aqui. Então, visível, ele vai ficar, ele vai aparecer, e quando ele tiver false, ele vai desaparecer. Então, aqui a gente está colocando as variáveis de controle para que ele fique piscando. Estou apontando aqui para true, para quando ele for visível. Quando eu colocar false aqui, ele vai ficar invisível. E o cursor que vai ficar invisível. Então, ó, estou trabalhando dessa forma. Quero também trabalhar com outra variável de controle. E essa variável ele vai contar a quantidade de letras. Ele vai começar a contar a quantidade de letras cada frase dessa aqui. Então, eu vou chamar de contagem
de letras. Ó, repare o seguinte, gente, eu estou utilizando, ó, letras minúsculas, aí o de letra maiúsculo e o E minúsculo, o L maiúsculo e o restante das letras é minúsculo, certo? E aí, ó, contagem de letras. Essa contagem de letras vai começar na posição 1. Então, eu vou começar aqui da primeira frase aqui do O. Então, eu estou dizendo isso aqui, certo? É uma variável de controle. Outra variável de controle que eu vou utilizar aqui é o X. E eu vou botar igual a 1. Então, é o seguinte. Quando eu começar a executar o nosso código, ele vai colocar letra por letra, uma de cada vez. Então, ele vai começar com 1. Quando o x estiver 1, é porque a gente está colocando as letras. Quando o x estiver menos 1, a gente estará apagando essas letras da frase em questão. Então, eu vou começar digitando, é claro. Então, x vai ser igual a 1. Vou criar mais uma variável que vai chamar aguardar, certo? Ela tem a função de aguardar um momento após a conclusão que a gente colocar essa frase, a primeira frase. Então, vai fazer o seguinte, ele vai colocar a primeira frase e vai aguardar um momento e depois vai apagar. Então, essa variável de controle em que ele vai aguardar. E eu vou começar como false, certo? Aí, outra coisa que eu vou criar aqui é uma variável, certo? Que vai chamar local texto. Então, pelo próprio nome que já está dizendo aqui, ó, local texto, é o local onde a gente vai colocar essas frases dinamicamente. E local texto vai apontar document para o elemento get elemento by id, certo? Para qual elemento a gente vai apontar? Para o id que você passou aqui, ó. Quem é esse id? É esse camarada aqui onde a gente vai inserir texto, certo? Então, ó, get by id. Então, eu vou colocar aqui dentro o id que a gente recebeu aqui, que veio daqui na hora da chamada da função. Então, text, e a gente vai colocar esse text aqui. Pronto. As variáveis de controle já estão todas colocadas. Agora, a gente vai colocar a primeira cor. Certo? Olá, galera, vai ter a cor amarela. Se a gente for colocar aqui, ó, vamos aprender, eu quero agora, ó, olá, galera, vai ter a cor vermelha. Então, eu vou iniciar com a primeira cor. No nosso caso aqui, a primeira cor é a tomato. E outra coisa, aqui é um array, certo? Temos uma variável, temos um valor que está recebendo, temos um espaço de memória que está recebendo 3 valores. Na programação, o primeiro elemento de um array, ele começa na posição 0. Então, 0, 1, 2. Aqui, ó, primeira frase, 0, 1, 2, certo? Então, a gente vai iniciar a primeira cor. Vamos colocar a primeira cor. E a primeira cor está numa posição 0. Então, 0, 1 e 2. Então, ó, vamos colocar a primeira cor. E aí, ó, aonde é que a gente vai colocar a cor? No local texto. E aí a gente vai colocar um atributo dentro do local texto. Vamos adicionar um atributo. E aí você já sabe que atributo é isso aqui, ó. Aí o que é que a gente vai fazer? Adicionar um atributo para essa posição aqui, ó. id text vai ter um atributo aqui, certo? Style, certo? Só que a gente vai colocar esse atributo dinamicamente, automaticamente pelo JavaScript. Então, ó, local texto vai set attribute, ó, a gente vai colocar o atributo aqui dentro dinamicamente e esse atributo vai iniciar com o style. Então a gente vai colocar o atributo style, certo? Vírgula. A propriedade que a gente vai trabalhar com o style é a cor, então vai ser entre aspas aqui color, ó, 2 pontos, e depois vem, vou concatenar aqui, juntar com color, vou juntar com color a cor. E quem é a cor? Cor é cores na posição 0, ó. Repare que eu botei o colchete aqui, que é o mesmo símbolo que eu coloquei aqui, ó.
e aqui 0 é o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento que será colocado dentro do local do texto vai ser a cor tomato, certo? A cor vermelha. Pronto, gente. Aqui, gente, já está iniciado todas as variáveis de controle e já adicionamos a primeira cor na primeira frase. Então, olá, galera, vai ser na cor vermelha. O que a gente vai continuar fazendo agora é a função necessária para que as frases sejam colocadas dinamicamente. E repare que essas frases estão sendo colocadas de forma... com um tempo, tem um tempo de espera, um tempo em que as letras são colocadas, e essas frases são colocadas de forma infinita. Ela fica repetindo de forma infinita. Então, a gente vai ter que iniciar aqui essa função para que isso funcione corretamente. Então, não acabou ainda. O que é que a gente vai fazer agora? O algoritmo para que as frases sejam colocadas de forma infinita. E aí a gente vai trabalhar com 2 elementos agora para que isso aconteça. O primeiro elemento é o window. O que é o window? O window é o objeto global que representa a janela do navegador web dentro da qual esse JavaScript ele está trabalhando. Então, esse window aqui representa essa tela aqui, ok? Então, a gente vai trabalhar com esse camarada aí, certo? Ponto. E o que é que eu quero fazer? Eu quero que ele fique sendo implementado de forma repetida, infinitamente. Eu quero que ele repita infinitamente. Então, eu vou trabalhar dentro do objeto da tela com esse tipo aqui, ó, setInterval, que é um método que repete várias vezes a chamada dessa função. Então, a gente vai trabalhar dentro do nosso objeto, da nossa tela, setInterval, que é o método que vai fazer tudo isso aqui. Eu vou apagar esse conteúdo aqui, que a gente não vai trabalhar com ele, e botar um ponto e vírgula no final. Então, tá aí, gente, o algoritmo necessário para que esse efeito de ficar colocando texto, ficar apagando o texto de forma repetida acontece. Então, ó, vou fazer o seguinte, aqui dentro desse parênteses eu vou criar uma outra função, e essa função vai ser anônima, ela não vai ter o nome, certo? E aí, ó, function, abriu parênteses, fechou parênteses, abriu chave, fechou chave e dá um enter aqui, porque é aqui dentro que a coisa funciona, é aí dentro que as coisas irão funcionar para que as letras sejam colocadas uma por uma, o texto seja apagado, as cores sejam colocadas dinamicamente, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com a parte do código que vai colocar a primeira frase. E aí, eu quero fazer o seguinte, ó, vou colocar um if, certo? Abriu e fechou. Esse if vai testar aguardar é idêntico a false, beleza? Ó, vou iniciar aqui, aguardar é idêntico a false, certo? Aí, ó, a variável aguardar tá falso. Então, a primeira coisa que ele vai entrar é nessa condição aqui, ó, aguardar é falso. Por quê? Se eu estou iniciando a minha aplicação, eu quero que ele inicie na primeira palavra. Então, aguardar, a gente não precisa aguardar nada. Iniciou a aplicação, não precisa guardar, já digita o código. Então, é o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu dou F5 aqui, ele já digita, ele não precisa aguardar, ele aguarda aqui no final, quando termina de digitar. Aí ele dá um tempozinho, certo? Ó, deu um tempo, aí apaga. Então, a gente não vai precisar aguardar. Se a gente está iniciando, a gente não aguarda. Então, aqui no aguardar, a gente vai adicionar os primeiros elementos. O que é que a gente vai fazer? Vai incluir no nosso local do texto, que é esse D aqui, a palavra, certo? A gente vai incluir. E aí, para incluir, você já viu aqui que a gente vai utilizar um novo parâmetro. Então, a gente vai incluir aonde? No local texto. É aqui que a gente vai incluir. Incluir o quê? Um objeto HTML. Ó, inner HTML. Então, a gente vai inserir no local do texto um objeto HTML, certo?
O que que a gente vai colocar? A gente vai colocar a primeira frase, frases na posição 0. Então, ó, assim como as cores a gente iniciou na posição 0, que é o primeiro elemento, aqui tomato, o primeiro elemento aqui de cima é olá, galera. Então, a gente vai começar na posição 0. E aí, gente, eu não quero colocar o texto todo de uma vez, eu quero botar letra por letra. Aí eu vou utilizar esse método chamado substring. Então, ó, substring. Então, na posição 0, que é o primeiro elemento aqui, ó, na posição 0, eu quero pegar letra por letra, então eu vou começar na posição 0 e vou começar a contar a contagem de letras, que ele começa no primeiro elemento, ó, o primeiro elemento. Então, ó, ele vai fazer o seguinte, vai inserir num documento uma letra só, o primeiro elemento, certo? E depois o que é que eu vou fazer? Vou fazer a contagem de letras, ó, contagem de letras, vai somar com x, mais igual a x. Quem é x? X é igual a 1, contagens é igual a 1. 1 mais 1 vai ser igual a 2. E aí a gente vai começar a colocar a segunda letra. Aí ele volta de novo, x é igual a 3. Aí ele coloca a terceira letra até terminar essa contagem de letras, certo? Então é assim que vai funcionar a nossa função, certo? Ele não vai aguardar, ele começa no local texto, ele vai pegar a primeira frase, vai mandar só para o documento local texto uma letra e depois, ó, vai começar pela contagem de letras, vai pegar só um elemento. Depois ele vai somar mais 1 e contagem de letras vai passar a ser 2. E aí, gente, na primeira frase nós teremos um tamanho de 10 elementos aqui, certo? Um tamanho de 10 elementos, 10 caracteres, ok? Então, gente, do jeito que está aqui, a gente já consegue inserir o primeiro documento. Só que o que falta aqui é a gente colocar o tempo. A cada letra vai ser colocada com que tempo? Aí, ó, do lado dessa chave aqui, eu vou botar uma vírgula e vou colocar 120 milissegundos, ó, e vou salvar. E aqui, gente, já é para funcionar o nosso código, certo? Lembrando, ó, local texto com T maiúsculo, o restante tudo minúsculo, porque é o mesmo que a gente está fazendo aqui. Salvamos e vamos executar a nossa aplicação, certo? Já é para ele colocar a primeira frase. Olha que legal. Vou iniciar novamente, ó. Já iniciamos a colocar a primeira frase. Agora o que a gente precisa? Precisa aguardar um tempozinho e depois apagar essa frase para que a segunda frase seja colocada, ó. A primeira frase já está colocada. Agora falta a gente apagar e sair. E para apagar, x vai virar -1. Quando x é 1, ele insere os caracteres. Quando x é -1, ele vai apagar. E aí a gente vai criar a segunda parte da nossa aplicação de hoje, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente colocou aqui esse if, só que esse if, ele é o último a ser chamado, certo? Primeiro eu tenho que testar se os elementos, já existe um elemento, se eu já apaguei. Então o que a gente vai fazer aqui? Dá um enter, vai colocar um if aqui em cima dele, vai botar aqui, abriu e fechou chave, e vai puxar esse if aqui para o lado dele. E aqui eu vou botar um else if, ó, porque ele vai testar se já existe texto primeiro, se já existe algum texto em andamento. Depois é que ele vai inserir os documentos nessa ordem aí, certo? E aí, gente, vamos começar no segundo. O segundo, o controle é o seguinte... eu quero contagem de letras. Se a contagem de letras for igual a frases na posição 0, certo? Aí, ó, frases na posição 0, mais 1, certo? Ó, se contagem de letras
tem o mesmo tamanho da primeira frase. E por quê? Aqui, ó, você viu que a contagem de letras ele vai fazendo e vai somando mais um, até chegar ao final. Aí, quando ele chegar aqui de novo, que ele repetir todo esse código, ele vai comparar. A contagem de letras é igual ao tamanho dessa frase? Se for, beleza. Então, ó, e aguardar continuar falso, ó, se aguardar continuar falso, então, gente, a contagem de letras e a frase tem o mesmo tamanho porque ele foi inserido aqui. E agora eu tenho que apagar, porque a contagem de letras é igual à primeira frase e aguardar é igual a falso, e porque falso aqui não mudou. Então, ó, a gente já vai apagar o texto agora. E aí, o que é que eu vou fazer? Para apagar o texto, eu vou botar aguardar, vai passar a ser verdadeiro, porque eu quero aguardar um pouquinho, certo? Para ele apagar. Aguardar vai ser verdadeiro. E agora eu vou trabalhar de novo. E agora eu quero apagar os elementos que foram colocados. Então ele colocou olá galera, e agora eu tenho que apagar o olá galera. E eu tenho que fazer isso também com um tempo. E aí, gente, eu vou trabalhar de novo com o window, porque a gente vai mexer de novo na nossa tela. E eu vou utilizar agora o set timed. Ó, set timed, certo? Que é a função que a gente vai trabalhar. Bota o ponto e vírgula aqui, ó. Aí, para ficar mais organizado e vocês visualizarem direito, ó, o if certinho e o else, ó, já, ó, esse if aqui testou se a contagem de letras é igual ao tamanho da frase, porque a contagem de letras sempre somou um aqui, ele ia colocando letra por letra e contagem de letras foi somando. Chegou a contagem de letras de 10 posições, aí ele viu que a contagem de letras é igual a frase mais um, certo? Porque ele vai começar da posição 0. Então, são 9 mais 1, 10, que é a quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, nesse caso, aqui, o tamanho da frase tem 13, né? E aí, ele vai fazer essa comparação aqui, certo? A contagem de letras que foram feitas aqui é o mesmo tamanho da frase. Se for e aguardar continuar falso, eu vou apagar o texto, certo? Aí, ó, vou trabalhar com o window, certo? E vou chamar o setTimed, que ele vai agora apagar, certo? Com um tempo, um certo tempo. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma função anônima aqui, function, ó, abriu e fechou, e aí abriu e fechou chave, e eu dou enter. E aí, gente, a gente já vai começar a trabalhar, apagar esse texto, ó. X vai receber -1. Quando X é -1, é porque a gente está apagando. Contagem de letras vai receber igual a X, e X é -1, quer dizer que se a contagem de letras for 10, ele vai diminuindo -1. Então, ele vai voltar a ser 1 novamente. E aí, aguardar vai passar a ser falso, certo? Porque ele vai esperar um tempo. E depois eu quero que esse efeito de apagar dure 1000 milissegundos, ó. E aí, eu Ctrl S aqui. Do jeito que está aqui, eu já consigo apagar a frase que foi colocada. Então, ó, se eu der um F5 aqui, ele coloca a frase, aguarda um pouquinho e apagou a frase. O que está faltando agora é inserir a segunda frase. Olha que legal a nossa aplicação, como o JavaScript é importante dentro do código HTML, CSS, uma aplicação web, ó. A primeira frase foi colocada e a segunda frase já foi apagada corretamente, ok? Agora vamos continuar a fazer agora a última parte, que é
mudar de frase, certo? Mudar de frase. Aí, de novo, mudar de frase é a primeira a ser testada. Vou colocar um enter aqui e vou colocar um if aqui, abrir, fechei chave, certo? Dou um espaço aqui, volto aqui, ó, pro lado e vou colocar else if, certo? Ele vai testar primeiro o if, ó, testa se a frase foi modificada, depois testa se existe texto e depois testa se você está iniciando. Então, ó, é nessa ordem para que as coisas funcionem corretamente, certo? E aqui é o seguinte, se a contagem de letras for igual a 0, por quê? Ó, contagem de letras começou com 1. E aí, ó, ele nunca vai entrar nesse if porque tem que ser igual a 0. Ele não entra aqui porque a gente não está perguntando se a contagem de letras é igual a 0, é igual a frase. Ele vai entrar aqui, ó, aguardar é igual a false. Nesse caso, a contagem de letras passou a ser 0 porque as letras foram apagadas aqui. E se a contagem de letras é 0, é porque a primeira frase foi colocada e retirada. E agora vamos passar para a próxima frase. E outro teste é se aguardar é igual, idêntico a falso. É idêntico a falso? É. Ele recebeu o verdadeiro aqui, para que ele não entrasse aqui, certo? E nem entrasse mais aqui. E aí, gente, ficou repetindo aqui, apagando. Quando iniciou novamente, contagem de letras passou a ser 0 e aguardar passou a ser falso, porque a gente colocou que aguardar é igual a falso aqui, certo? Então, ó, que legal, a gente já consegue já trabalhar nisso aí. Aí, gente, aguardar vai passar a ser verdadeiro. Por que eu estou fazendo isso? Até que as letras sejam colocadas automaticamente, eu não posso entrar nem aqui porque aguardar é falso e nem aqui porque aguardar é falso. Eu tenho que permanecer aqui até que a última frase ou que as frases sejam colocadas dinamicamente, certo? Então eu coloquei esse aguardar igual a true. Outra coisa que eu quero fazer agora é colocar a primeira letra da segunda frase, porque a gente já colocou a primeira frase e vai para a segunda frase. E aí, ó, para colocar a primeira letra, as letras, o local texto vai receber inner, a mesma coisa que a gente fez lá embaixo, né? Inner HTML. Frases vai ser igual a 0, porque a posição agora já mudou, a gente já mudou ele de local. Substring, que a gente quer colocar letra por letra, ele vai iniciar do primeiro elemento e vai contagem de letras, certo? Porque eu quero saber em qual posição é a letra que a gente vai colocar. Pronto, eu já fiz isso aqui e já vou inserir. Agora eu quero fazer com que ele ande, caminhe por letra, letra por letra. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, utilizar mesmo o mesmo recurso aqui, ó, certo? Para colocar. Então, ó, no objeto window.set timeout, apago todo esse conteúdo aqui, certo? Ponto e vírgula. E aí, ó, função anônima, function, abriu e fechou parênteses, parênteses, abriu e fechou chave, e aí eu já começo a trabalhar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que remover a primeira cor e colocar a segunda cor, certo? E aí, ó, a variável cor usada, certo? Vai receber cores, ponto, e aí, para remover o primeiro elemento, que é esse elemento aqui, tomate, que foi utilizado, eu utilizo o método shift. O que é que ele faz? Remove da primeira posição, certo? E vai retornar esse elemento para dentro de cor usada, certo? Então eu estou tirando esse elemento da lista e retornando ele para a cor usada, certo? O que é que eu vou fazer agora? Se eu tirei esse elemento, eu quero jogar ele lá para o final da fila.
certo? Porque agora o primeiro vai ser amarelo, ó. Eu tirei ele daqui e quero colocar ele na última posição para que o primeiro seja o amarelo agora, porque eu já utilizei o vermelho. E aí, para fazer isso, eu utilizo agora o cores.push. Ó, quando eu faço isso, e aí eu vou fazer o quê? Vou passar cor usada, ponto e vírgula. O que é que eu estou fazendo aqui? Tirei o elemento do primeiro da fila e coloquei lá para o final da fila. É isso que ele vai fazer, certo? Ele vai adicionar esse elemento lá para o final da fila e retirou ele do primeiro da fila. E depois, ó, eu vou fazer a mesma coisa com a frase. Eu já utilizei, olá galera, agora eu quero utilizar, vamos aprender programação. E aí eu vou utilizar a mesma técnica, ó, frase usada, vai receber frases ponto shift, certo? E aí, ó, tô tirando o primeiro elemento e colocando dentro de frase usada. E agora eu vou jogar ele para o final da fila, frases ponto push, certo? E vou passar esse elemento frase usada para o final da fila. Então, o que é que a gente fez? Pegou o que foi usado, a cor que foi usada e a primeira frase que foi usada e jogou para o final da fila, porque quando ele voltar, fazer todo o processo, ele volta para a posição sempre dele lá. É isso que está sendo utilizado aqui, ó. Pega esse elemento, tira da fila e coloca para o final da fila. Pega a primeira frase, tira da fila e coloca no final da fila. É assim que está funcionando aí. E aí, ó, x vai ser igual a 1, porque a gente vai adicionar na segunda frase, x é igual a 1. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai modificar a cor. A gente não tirou a primeira cor, que era vermelho, vai colocar agora a cor amarela. E aí, gente, a gente já fez isso. É só a gente copiar aqui, ó, Ctrl C e colocar aqui embaixo, ó, cor na posição 0. Mas não é a mesma coisa aqui de cima, não, porque o que foi que a gente fez aqui? Tirou a cor usada e colocou para o final da fila. Quem é o primeiro da fila agora é a cor amarelo, porque a gente modificou, certo? Então, cores vai receber amarelo agora, certo? E aí a contagem de letras vai ter que andar, porque a gente está colocando a frase, a segunda frase todinha, e vai receber X, certo? E aguardar vai receber false. E aí, gente, ele vai recomeçar tudo novamente, colocando agora, porque, ó, vem para false, aguardar virou false, certo? A contagem de letras virou 1, porque, ó, contagem de letras que era 0 virou 1, e aí ele vai reiniciar todo o processo novamente, certo? E isso vai durar quantos segundos para fazer isso? 1.000 milissegundos, ó. Salvou. E aí, gente, eu já estou com o nosso código já funcionando todinho. Vamos testar, certo? Ver se está tudo ok. E aí, ó, ele vai ter que colocar a frase todinha. Então, gente, dando F5 aqui, a gente vai ver que não funcionou. Agora a gente vai procurar o porquê não funcionou. Eu até já sei onde foi que a gente errou aqui. Ó, aguardar, a gente não colocou igual. Então, ó, aguardar é igual a true. Que aí não funciona, né, gente? E aí, ó, Ctrl S, aguardar, recebe verdadeiro. Eu vou voltar de novo aqui na nossa aplicação e vou dar um F5 para ele atualizar a página. E aí vocês já vão ver o nosso efeito de digitação funcionando, colocando os textos. Está faltando, gente, esse cursor ficar piscando. Então a gente vai criar uma outra função para encerrar o nosso código da página index com JavaScript agora, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vai voltar aqui, já terminamos de colocar os textos dinamicamente e aqui no final aqui a gente vai fazer com que esse camarada fique piscando. Então, ó, var visível true e cursor recebeu o elemento. A gente vai trabalhar com esses dois aqui para que ele fique piscando automaticamente. Então, ó, para fazer isso, o que é que a gente vai fazer? Vai trabalhar com o elemento window, que é a nossa página,
vai fazer o set interval, porque ele vai fazer isso de forma repetida, certo? Infinito, de forma infinita, certo? Porque a gente não está fazendo nada com que ele pare, certo? Aqui dentro a gente vai passar de novo uma função anônima, certo? Ó, abriu parênteses, fechou parênteses, abriu chave, fechou chave. E aí a gente vai colocar assim, ó, se if. Então ele vai começar visível for igual ou idêntico a true. Se for idêntico a true, então ele vai aparecer. Então, ó, cursor vai receber uma classe class name. Aí, gente, vocês vão lembrar que a gente criou lá no nosso estilo uma classe chamada Rhythm, certo? Porque ele vai virar opacity, ok? Certo? Ele vai virar, vai apagar. E aí, ó, quando eu disse que ele vai estar com opacidade zero, então ele vai virar transparente. Então foi por isso que a gente criou esse CSS aqui, esse seletor, para que a gente utilizasse ele. Então, ó, esse cursor vai receber uma nova classe. E aí, ó, ele começa com a classe console underscore e vai receber o elemento read. Então a gente está adicionando esse elemento à classe, porque ele não existia antes, certo? Se você for olhar agora, ó, ele vai receber aqui, ó, console underscore e vai receber o reading dinamicamente. Então ele vai desaparecer, ele vai ficar transparente, E aí, gente, visível vai receber false. Ó, ele começou com verdadeiro. Se você for pegar lá em cima aqui, ele tá verdadeiro, tá visível. E depois ele vai verificar que tá verdadeiro, vai deixar ele invisível e vai tornar a ser visível, vai receber false. E aí, ó, quando ele repetir novamente, ele já não vai ser mais true, ele vai ser false. E aí ele não vai entrar mais nesse if. Se visível for true, ele já não é mais true, porque eu mudei ele aqui, ó. Ele vai ser false. E aí, ó, ele vai voltar para o if aqui embaixo, ó, cursor, ó, vai receber um class name, uma classe, e essa classe agora vai retirar o render. Ele vai ser console underscore só, certo? Então, ó, quando visível for verdadeiro, ele vai receber reading, vai apagar. E quando ele for false, ele vai receber ele tira o reading para ele não ficar com a opacidade zero. E aí, ó, visível agora vai receber true, certo? E aí, gente, com isso, com esse código aqui, ele já vai piscar. Só está faltando um tempo. Aí a gente vai botar um tempo aqui do lado dessa chave e eu quero que ele fique piscando em 400 milissegundos. Salvando isso aqui, a gente já encerrou a nossa página index, ó, ele já está piscando aqui. Então, gente, com esse vídeo de hoje, a gente já encerrou a nossa página inicial da nossa aplicação. Então, trabalhamos com HTML, com CSS e com JavaScript fazendo esse trabalho dinâmico, né? Ficou muito show, ficou muito legal. Então, se você gostou, gente, dá um like nesse vídeo aí. Se você gostou, chame mais pessoas para aprender programação de forma fácil, né? Trabalhamos com várias linguagens e vamos entrar agora com outra página, que é essa outra página aqui, ó, do tipo de usuários que a gente vai trabalhar, certo? Que eu já apresentei, né? Onde ele vai ter uma tabela, vai retornar uma lista de tipos de usuário. Então a gente vai trabalhar com essa
outra área agora, tipo de usuários com outros efeitos, com outros comandos de CSS, porque a gente está trabalhando só com o front-end agora. Então, até mais e até o próximo vídeo e a próxima página, porque o index, gente, a gente já resolveu. Falou, valeu e até a próxima aula.